Olá, tudo bem? Está começando agora o Jornal da Avicultura. E hoje iremos conversar com os técnicos em agropecuária Samuel Savares, Kelly Mello, Maria Luísa Gonzalez e Thiago Alves sobre os sistemas de criação de aves de corte e postura. Quais são as diferenças entre os sistemas intensivos, semi-intensivos e extensivos? Quem vai responder essa pergunta pra gente é a técnica Maria Luísa. Bom, respondendo a sua pergunta, o sistema extensivo é aquele onde as galinhas são criadas completamente soltas em regime de pasteiro. Por isso acaba se aproveitando os espaços ociosos da propriedade, além da obtenção de carne e ovos de boa qualidade. Por isso, até se você for vender, fazer a comercialização ou a compra desses produtos, ele acaba sendo um pouco mais caro. É mais feito para o consumo familiar mesmo, para a subsistência. Esse é o sistema onde oferece melhor condição para se criar as aves. Agora falando sobre o sistema semi-intensivo, também conhecido como sistema de pátio ou quintal. As galinhas são criadas em piquetes ou pequenos espaços com arames, com algum galinheiro ou galpão lá para elas se abrigarem enquanto intempéries climáticas ou na noite mesmo para elas dormirem. Esse sistema visa a produção de lucros. Por isso ele acaba sendo um sistema mais caro, pois precisa de rações balanceadas, melhor manejo, vacinação. Nesse sistema, por piquete, varia de 50 a 200 aves. Nisso, o produtor tem que fornecer água e alimento para as galinhas se manterem lá dentro. E por fim, o sistema intensivo, que é onde as galinhas são criadas em confinamento total dentro de galpões. Por isso é necessário que o produtor tenha um maior investimento nesse tipo de criação, porque ele precisa ter melhores equipamentos, um bom manejo, sem contar a vacinação para que evite pragas e doenças e tenha maior produtividade. Como esse sistema é voltado para grandes produções e comercialização, é importante que o produtor sempre deixe seu lote saudável, com a vacinação para evitar pragas e doenças, a cama sempre seca, com a altura ideal e com material adequado, e equipamentos como o bebedouro, o comedouro e os ventiladores para controlar a temperatura. Continuando com você, Maria Luísa. Em relação às aves de postura, qual a diferença dos sistemas de criação em gaiolas e livres de gaiolas, como o cage free e o free range? Em gaiolas tem como vantagem a alta produtividade, pois é possível alojar um maior número de aves em um espaço menor. Além disso, tem um maior controle de doenças e melhor uniformidade do lote. Facilita o manejo e a melhora da qualidade dos ovos, com menor incidência de ovos sujos. Esse sistema de criação em gaiolas tem sido reconhecido como causador de prejuízos ao conforto físico e à expressão de comportamentos naturais das aves. O sistema cage-free é aquele onde as aves são criadas soltas e não têm acesso ao pasto, ficando somente dentro dos galpões. Nesse método, existe uma série de cuidados que garantem o bem-estar das aves e a segurança do alimento. Os padrões foram estabelecidos pela Humane Farm Animal Care, instituição internacional que tem como representante no Brasil o Instituto Certified Humane, e devem ser seguidos à risca para garantir a certificação do criadouro. Quando as aves são criadas no modo free-range, elas ficam soltas no galpão e devem ter um acesso diário à área externa, ao ar livre, sempre que o clima permitir. No galpão estão disponíveis alimentação, água, ninhos, puleiros e saídas laterais para as áreas de pastejo, além do espaço para circulação e acomodação das aves, ventilação e luminosidade adequada. O piso desse ambiente deve ser coberto com materiais apropriados. A minha opinião sobre esses sistemas é que se eles foram implantados em todas as propriedades, vai com certeza melhorar o bem-estar das aves. Isso é super importante, pois diminui o estresse delas. Continuando a falar sobre as aves poedeiras. O que é criação em dark house? Para responder essa pergunta, é com você, Kelly. Então, o sistema Dark House, ele é um sistema americano, que ele significa casa escura. Ele veio sendo trazido para o Brasil e é mais na região sul e sudeste. Ele apresenta uma maior conversão alimentar e também diminui a taxa de mortalidade e o tempo de alojamento das aves. Ele é feito num galpão fechado, com cortinas laterais e uma ventilação mínima. Assim, ele permite a regulagem
da temperatura, da luminosidade e também da quantidade de aves que é colocada por metro quadrado. Com o controle da temperatura, controle térmico, as aves elas ficam mais calmas e menos agitadas, e isso faz com que elas não se machuquem. Apesar do sistema Dark House ele apresentar 10% de um valor maior do que o sistema convencional, esses 10% é compensado com uma maior produtividade e também com um maior lucro para o produtor e para a empresa. Agora a pergunta para você, Samuel. Em relação à produção de aves de corte, quais são os sistemas de exploração e como eles funcionam? A criação de frango tomou impulso no Brasil mesmo a partir da década de 60. A partir daí, a avicultura se consolidou graças a fatores como o clima e a expansão da cultura da soja e do milho, que são a base da nutrição desses animais. A exploração da carne de frango teve uma grande contribuição a partir um grande impulso a partir da crise gerada pela febre aftosa e a vaca louca, que fizeram com que houvesse uma drástica retração do comércio mundial da carne bovina. Essa grande procura por carne de frango impulsionou os criadores a ingressarem na atividade avícola e se dedicarem cada vez mais à criação. Com condições favoráveis à criação e o escoamento de produção garantido, os avicultores passaram a buscar por métodos de criação que fosse satisfatório e suprir suas necessidades. A avicultura de corte do Brasil, então, adotou 3 métodos, sendo o primeiro integração, o segundo cooperativo e o terceiro independente. No sistema de integração, é o sistema que consiste em incorporar a atividade principal de uma empresa, todas aquelas que se ligam ao ciclo de produção de um frango de corte. Deste modo, a integração se aplica principalmente entre as atividades que são complementares do processo produtivo. Isso acontece do seguinte modo: a empresa de maior porte, a integradora no caso, fornece ao criador os pintos, a ração, a assistência técnica e ela é responsável pelo abate e a comercialização do frango. O criador então entra no negócio com as instalações, ou seja, a estrutura toda, os equipamentos, o aquecimento, a cama e a sua mão de obra. Já no sistema cooperativo, é o sistema no qual o criador participa da organização das decisões, correndo riscos eventual ou até mesmo fracasso da operação. Muitas vezes, a cooperativa produz o pinto e a ração, que são consumidos dentro do próprio sistema. Os insumos são repassados ao cooperador pelo custo de produção, ou seja, um exemplo, um saco de ração ele chega ao cooperador pelo um preço bem menor que está correndo no mercado. As despesas administrativas, técnicas e operacionais junto aos insumos são agregados ao custo de produção e divididas proporcionalmente entre o total de frangos produzido pelo cooperador. Já no sistema independente, o avicultor ele é responsável por todo o processo de produção do frango, já que toda e qualquer decisão é de caráter pessoal. Sendo assim, o risco envolvido na operação é de inteira responsabilidade do produtor. E por essas e outra razão, esse sistema é considerado muito pesado, ou seja, financeiramente, ele é bem mais pesado que os outros sistemas, que são o sistema cooperativo e o sistema de integração. Porque o avicultor ele tem que arcar com todas as despesas, dentre eles os alimentos, averiguar sobre a qualidade dos produtos, conhecer os riscos sanitários, ele tem que ser bem informado, além de ser responsável pela comercialização do frango. Obrigado, e em seguida o meu colega irá responder a seguinte questão:
Em relação ao planejamento e construção dos ovários, explique ao público quais os critérios devem ser levados em consideração para a implantação de uma granja. Tiago, em relação ao planejamento e construção dos aviários, quais são os critérios que devem ser levados em consideração para a implantação de uma granja? Para construir um aviário, deve levar em consideração o local onde ele vai ser feito, deve ser afastado de centros urbanos e longe de estradas com alto fluxo de veículos e de pedestres, para evitar que pessoas estranhas cheguem até o aviário. O galpão deve ser construído sentido leste-oeste, para evitar que o sol pegue nos pintainhos, e ele deve ser aberto, as laterais devem ser abertas, deve ter uma mureta de 30 centímetros e uma cortina para evitar chuva nos pintainhos e uma tela que é para evitar a entrada de outros animais dentro do galpão. No interior do galpão ele deve ser dividido em vários setores com uma tela de até que caiba de 9 a 12 pintainhos no mesmo local. O bebedor deve ser da altura do olho dos pintainhos. O comedor deve ter capacidade até para 40 aves. E deve ter um alto fluxo de ar, o galpão. E o piso do galpão deve ser lavável, não impermeável, para facilitar na limpeza. E o fluxo de ar pode ser natural, que o galpão é aberto, mas isso não é muito recomendado porque não vai ter controle nenhum da situação da ventilação. E o forçado, que é o mais utilizado hoje em dia. E o galpão não pode ultrapassar os 200 metros. O recomendado é 100 a 125, que tem trazido resultado satisfatório ao manejo. E de largura pode ser de 10 a 15 metros. O recomendado é 12, que também é muito bom ao manejo, facilita muito.